O capítulo 1 diz que João estava no Espírito no dia do Senhor. Isso sugere que ele estava louvando a Deus no domingo. Primeiro dia da semana é um domingo, o dia imperial, dia da ressurreição de Cristo. E se alguém duvida disso, me pergunte, eu mando por e-mail. Tem um grupo aqui na cidade que diz que é sábado, o dia do Senhor. Me pergunte amanhã, eu não vou tomar o tempo hoje à noite. Eu mando o que está escrito no Novo Testamento, e por 300 anos depois, é o primeiro dia da semana. Com citações dos próprios irmãos da igreja dizendo: o primeiro dia da semana é o dia que Cristo ressuscitou. Não é o sábado, esta é a dos judeus. Mas é uma coisa para estudar no livro, se você quiser mais informação. Mas ele estava pensando em coisas espirituais. Pode imaginar, pleno domingo de manhã, a igreja está reunida, tomando a ceia, cantando louvores a Cristo. E onde está João? Sozinho, numa ilha, perseguido, preso. Eu vou cantar hinos de qualquer forma. Você pode ficar sozinho e adorar a Deus. Algumas pessoas dizem: mas a Bíblia diz, onde está 2 ou 3, lá estou no meio deles. Leia o contexto, leia antes, leia depois. Não está falando nada do louvor da igreja. Está falando sobre disciplina da igreja. Quando alguém foi corrigido e chega ao ponto que tem que expulsar ele do meio, onde está 2 ou 3 falando isso, Jesus diz: eu concordo com a decisão. Não tem nada a ver. Eu sempre leio o contexto ao redor de versículos que pessoas promovem, e você vai ver esses versículos de uma outra forma. Obviamente, onde está 2 ou 3, Jesus está aqui, mas não de acordo com aquela texto. É uma questão de disciplina. Quando você está sozinho como João, Deus está presente. Sabe o que me impressiona sobre Deus? A onipresença dele. Ele pode estar na sua casa, na minha casa, simultaneamente, da forma mais pessoal, para 7 bilhões de pessoas diferentes simultaneamente. Meu Pai, comigo, todo momento, e com você também. Agora, Satanás, ele é limitado. Ele só pode estar na sua casa ou na minha casa, mas nenhum na mesma hora. Porque ele é uma criatura, não o Criador. Deus é demais. Seria bom ler a palavra, passar um tempo com ele todo dia e desfrutar do amor e carinho dele para com a sua vida. Você vai ser atraído para passar tempo com ele e estar com seu povo sempre. Mas ele está, Efésios 6:18, orando no Espírito. Ou 1 Coríntios 14, louvando no Espírito. O contexto sugere que o Espírito Santo falava com João, pois o Espírito Santo tinha algo para falar. E eu coloquei várias referências aqui na apostila que você pode ver. O livro Véu do Espírito Santo, capítulo 1, versículo 4. No final de cada carta, 7 igrejas diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele repetiu 7 vezes. Capítulo 2 diz que o Espírito levou ele a algum lugar. Capítulo 17:3, capítulo 21:10 fala isso. E se você quer ver um exemplo de como o Espírito Santo trabalhou com um profeta para mostrar uma visão de linguagem apocalíptica, tem vários exemplos. Ezequiel 3:12, versículo 14, capítulo 8, 1-3, capítulo 11, 24, capítulo 37, 1, capítulo 43, 5. Eu não vou tomar o tempo de ler. Leia em casa e você vai ver, tipo, Ezequiel estava aqui e daqui a pouco ele olhou e seu corpo está lá, mas o Espírito me levou para um outro lugar e me mostrou alguma coisa que ele queria comunicar sobre a derrota de Israel, Babilônia, o Egito, e o sol escureceu e a lua virou sangue e as estrelas caíram do céu, porque esta nação vai derrotar aquela. Então é uma coisa, o que está acontecendo aqui é leitura tão comum. Eles já viram isso N vezes no Velho Testamento. É simplesmente qual nação vai cair agora, qual nação está desobedecendo Deus agora. De repente, ele ouviu por trás dele uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num rolo o que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cidades estão perto uma da outra, como nós já vimos na mapa. No lado oeste da província romana da Ásia, agora chamada Turquia, em nossos dias. Elas eram cidades principais na região, com populações grandes, prédios, supermercados
e templos para adorar os deuses pagãos. Tinha templo para Vespasiano, tinha um templo para César Augusto, tinha um templo para Nero, e assim por diante, para eles adorar Deus. E enquanto estamos adorando os deuses, imperadores falecidos, é por isso que a gente é o dono do mundo. Essa era a crença deles. O João olhou para trás e viu alguém que parecia o filho do homem. O filho do homem. Ele virou-se para ver quem estava falando, com uma voz forte, como trombeta. E ele viu alguém semelhante a um filho do homem. Eu não vou tomar o tempo para ler as passagens, mas você vai ver esta mesma cena. Ezequiel capítulo 1, 25 e 28. Deus queria falar com Ezequiel e daqui a pouco ele está vendo uma forma humana andando em direção a ele. É Deus Todo-Poderoso, numa cena simbólica, porque Deus não tem uma forma humana, mas ele se apresentou de uma forma simbólica. Daniel capítulo 7, você vai ver a mesma cena, o ancião dos dias, vestido de branco, cabelo branco. Jesus subiu em direção para sentar no seu trono eterno e ele é chamado o Filho do Homem. Em João capítulo 1, 51, Natanael e Filipe sabiam quem é o Filho do Homem, Filho de Deus, Rei de Israel. Esta expressão, Filho do Homem, se refere ao Rei. O Rei de Israel. Você encontra ele, Jesus chamado o Filho do Homem, capítulo 5, 27 de João. Também Hebreus capítulo 2, 6 a 9, que é uma citação do livro de Salmos. Leia em casa, só para ver a mesma cena em outra literatura da Bíblia. Mas, o Filho do Homem, ele veio andando entre 7 candelabros de ouro. Sua face era brilhante como o sol, seu cabelo branco e uma espada afiada de 2 gumes saia da boca. Ele estava vestido aos pés de branco. Agora em capítulo 1, só mostra ele vestido com veste, mas qual é a cor? Procure a palavra veste pelo livro de Apocalipse. Um exemplo de próprio Jesus no contexto é Apocalipse 3:4, ele está vestido de branco. E se você olha nesta mesma cena em Daniel 7, ele está vestido de branco. Mas lá tem essa cena de Cristo lá. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Todas as cenas vêm do Velho Testamento, cada um deles. Eu não vou tomar o tempo. Se você quiser, eu escrevi uma outra apostila mostrando cada palavra de onde veio do Velho Testamento. E eu posso mandar por e-mail se você quer pesquisar essas coisas. Eu quero ver a história, eu quero assistir ao filme, não ver o que está na prateleira lá na mesa durante o acontecimento da história. Pouco me importa a copinha vermelha lá. É vermelho, faz parte. Mas a história é a principal, uma mensagem. Então não vamos ficar perdidos nos detalhes. Mas se quiser os detalhes, eu posso passar. Mas não hoje à noite. E Jesus está andando entre os 7 candelabros, segurando 7 estrelas na mão direita. Pela aparência, Jesus está vestido para batalhar contra o perseguidor do seu povo. Nós vamos fazer um pequeno exercício com nossa Bíblia agora. E se você quer tomar anotações, as anotações já estão tomadas. Mas se você quer fazer uma anotação na margem de sua Bíblia, a próxima vez que ler Apocalipse, a história vai ficar mais clara por causa das palavras gregas que vocês vão conhecer agora. A palavra espada está certa, mas no livro de Apocalipse tem 2 espadas mencionadas. É traduzido de espada, espada. Mas em grego, eles são 2 palavras totalmente diferentes e eles indicam qual espada vai encontrar outra espada, como se fosse Corinthians enfrentando Palmeiras. Você tem 2 equipes aqui, o dragão e a turma dele tem uma espada, e você tem Jesus e a turma dele tem uma espada, e nós vamos ter a martidão, e alguém vai vencer essa. Essa é a história de Apocalipse. Mas vamos analisar as espadas. Diz que essa espada está saindo da boca de Jesus. Por quê? Vamos deixar o livro explicar o que significa. Primeiro tem a palavra Homfaia. Homfaia. Alguns de vocês têm a apostila, outros talvez não têm, mas vamos colocar aqui. Eu não vou colocar nas letras gregas, a menos que você leia grega, eu coloco, mas só para simplificar, Homfaia é uma palavra e ele significa espada.
E outra palavra no livro de Apocalipse é Makara. E ele também é traduzido espada. E eu vou mostrar cada referência das duas palavras para vocês separar as duas equipes que vão se enfrentar no livro. Capítulo 1, versículo 16. Nós acabamos de ler Jesus, o Filho do Homem, andando entre os candelabros, e diz que ele tem uma espada afiada de 2 gumes. Ele tem uma ronfaia saindo da boca dele. Olha em capítulo 2, 12. Vamos ver a ronfaia de novo, 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquela que tem a ronfaia, a espada afiada de 2 gumes. Eu não sei se você quiser anotar na margem, mas se quiser, coloque a ronfaia lá. Você não? Coloque mais tarde, quando tiver tempo, para colocar bem bonito, ao invés de rapidez. Olha em versículo 16. O que ele vai fazer com este ronfaia, esta espada? Está falando com a igreja de Pérgamo, está chamando eles para arrependimento. Ele diz: portanto, arrependam-se, senão verei em breve. Está vendo aquela coisa de breve de novo? Está prestes a acontecer em breve. Até você, e lutarei contra eles com a ronfaia da minha boca. A espada da minha boca. Por que ele tem uma espada saindo da boca? Porque ele vai usar a espada. O que você usa a espada? É guerra. Ele vai eliminar alguém com uma coisa. Olha capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, 8. Ele está nas 7 células agora. E não se preocupe sobre o significado dos cavalos. Nós vamos chegar lá provavelmente semana que vem. Mas, versículo 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela ronfaia. Pela ronfaia, pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens. Esta é aquela espada de Jesus, de Deus. Olha em capítulo 19. 19:15. 19:15. E aqui vamos voltar, versículo 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreira com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Alguém sabe quem é? É o mesmo de capítulo 1. Em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Sabemos quem é. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma ronfaia, uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. É por isso que ele tem a espada. Ele está vestido para uma batalha. Ele está vendo alguém maltratando o seu povo, e o Senhor Jesus Cristo vai lidar com isso ele mesmo. Deixe comigo, povo. Fique tranquilo. Eu vou resolver isso simples. Já. Vai ser rápido. Olha em versículo 21. Os demais, está falando da besta caiu, o falso profeta caiu. Os demais foram mortos com a ronfaia, a espada que sai da boca daquela que está montada no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Ok, esta é uma espada no livro. Outra espada no livro. Não é necessário conhecer grego para entender a Bíblia. Mas você vai encontrar mais entendimento por aprender a língua original. Vamos ver a outra. Makara. E antes de mostrar no livro, eu quero te mostrar que tipo de espada é. Esta espada ronfaia era uma espada enorme, aquela que os bárbaros usavam. Se você conhece alguma coisa sobre os Huns, Visigoths, do terceiro século, que tinham cabelos compridos, loiros, corriam em batalhas sem roupa nenhuma. Bárbaros. Esta espada. Agora vamos contrastar aquela espada
com outra espada da outra equipe neste livro. E para ver a espada primeiro fora de Apocalipse, depois entra em Apocalipse. Volta para Atos 12, só para identificar esta espada claramente. Então o Apocalipse vai ser mais fácil para entender. Apocalipse 12, versículo 2. Você lembra que o Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E, versículo 2, mandou matar a espada Tiago. Primeiro apóstolo a morrer. Como ele morreu? Macaira. Espada romana. E Pedro vai ser o próximo, mas o anjo libertou ele durante a noite. Macara. Olha capítulo 16 de Atos. 16, 27. Você sabe que Paulo e Silas foram presos durante a noite por pregar o Evangelho. E Paulo e Silas estão cantando louvores a Deus. Eles estão sorridentes, apesar das costas sangrando e doídos pela perseguição. Mas veja o versículo 27. Depois que o terremoto aconteceu, todas as portas estão abertas, o carcereiro diz, oh não, eles fugiram e amanhã eu vou ser morto. O que ele fez? O carcereiro acordou e vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua macaira, sua espada, para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Eu dormi no serviço, eles vão tirar minha cabeça amanhã, então vamos cometer suicídio agora. Qual espada? Espada romana? Macara. Olha agora Romanos 13, e agora vai ficar claríssimo a identidade desta espada. Apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja na cidade capital do mundo, Roma, e até chamando a igreja para ficar em submissão ao governo romano. Mas eles cobram impostos injustos e vamos sonegar. Paulo diz, você paga os impostos. Os impostos pagam os policiais. Veja o que ele falou no versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Mesmo que Nero é ruim, não presta para nada, ele é uma criatura de Deus e nós devemos evangelizá-lo. E Paulo foi pessoalmente para evangelizar Nero. Custou a cabeça dele. Mas Nero ouviu o evangelho antes de morrer e foi inferno. Ele ouviu. Ele diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Porque Roma está no trono, Deus decidiu isso. Porque Bolsonaro está presidente, Deus decidiu isso. Deus. Daniel 2, Deus levanta e Deus tira. Deus tem um plano. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquela que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aquelas que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Os policiais estão andando na rua aqui em Guarapuava prendendo malandros, né? Os policiais romanos eram pagos para fazer esse trabalho. Eliminar malandros, prendê-los. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratica o bem. E ela o enaltecerá. Pois é servir Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a macara, a espada, sem motivo. É servir Deus, agente de justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Quem está pagando os exércitos brasileiros guardar a fronteira? Imposto de renda. Vamos pagar o que é justo. Mesma coisa para Roma. Mesmo que os cristãos estão sofrendo com a perseguição romana, eles pagaram seus impostos, porque Deus falou. Mas, quem é o dono dessa espada aqui? Os romanos. Agora, com esta informação na cabeça, vamos para o Apocalipse e vamos ver esta palavra dentro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6,
nós estamos vendo os céus sendo abertos, e um dos céus que foi aberto. Versículo 4, então saiu outro cavalo, e este era vermelho, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dado uma grande macaira. É uma espada romana. Deus vai usar a espada romana contra si mesmo, como Ele fez muitas vezes no Velho Testamento. Tinha um exército chegando e o povo de Deus indo lá batalhar. E quando chegaram lá, descobriram que o exército matou si mesmo. Não, Deus vai fazer de novo. Ele fez isso uma vez no Velho Testamento. Ele vai usar Roma para eliminar Roma. Pelo menos uma parte dela. Vamos ver mais capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13 e 10. E vocês conhecem o contexto de capítulo 13 agora? Você tem duas bestas, um do mar, um da terra. Capítulo 13, versículo 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a macaira. A espada, morta a espada haverá de ser. Aqui está a perseverança, a fidelidade do santo. Quem está fazendo isso? Quem está usando esta espada? Volta para o versículo 6. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem está usando esta espada aqui? A besta. O Império Romano contra os cristãos. Está começando a ver as duas equipes formando no livro? Veja mais versículo 14. Agora, versículo 14, a segunda besta está forçando o povo a adorar a primeira besta como se fosse Deus. Versículo 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela macaira, e contudo revivera. E, Vilmar, se você tomar o tempo de estudar todos aqueles imperadores do site, lá você vai ver que alguns imperadores ficaram de pé, e um outro rapaz não gostou, então ele pegou a própria espada romana e foi lá e assassinou aquela dinastia e estabeleceu uma nova dinastia de imperadores romanos. E assim os próprios romanos estavam eliminando uns aos outros. Então estamos vendo as duas espadas. Uma espada Ronfaia era a espada comprida e pesada usada pelos bárbaros que invadiram Roma. Vamos ver isso ainda no estudo. E uma espada Macaira era a espada curta e leve normalmente usada pelos soldados romanos. Jesus vai lutar contra os romanos no Apocalipse. Quer ver uma coisa interessante? Abre sua Bíblia para Ezequiel 14. Ezequiel 14. Eu quero te mostrar Ronfaia no Velho Testamento. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Versículo 17. Se eu trouxer a Ronfaia contra aquela, se você ler na Septuaginta, a cópia do Velho Testamento em grego, esta é a palavra usada, Ronfaia, contra aquela nação e disser que a Ronfaia passe por toda esta terra e eu exterminar dela os homens e os animais. Deus vai fazer isso no livro de Ezequiel contra algumas nações rebeldes. Deixe-me mostrar um exemplo específico, capítulo 21. E tem que ler o capítulo todo, mas eu vou só pegar uns pedaços. Em capítulo 21, nós temos Deus, Ele vai derrotar a nação rebelde de Jerusalém, e Ele vai usar a nação de Babilônia para fazer isso. Então veja o versículo 3. Dizendo-lhe, assim diz o Senhor, estou contra você. Está falando de Jerusalém no contexto. Empunharei a minha Ronfaia
para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, estarei empunhando a minha ronfaia contra todos, desde o Negueb até ao norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a ronfaia da bainha e não tornarei a guardá-lo. Agora, se você continuar lendo, vamos pular e ver do que ele está falando. 19. Filho do homem, trace as duas estradas que a ronfaia do rei da Babilônia deve seguir. As duas partindo na mesma terra. Em cada uma delas, coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a ronfaia contra Rabá dos Amonitas e outra contra Judá e contra Jerusalém. Ezequiel 21, versículo 19 a 20. Deus vai usar a ronfaia dele e vai colocar na mão dos babilônios e diz, aplique em Jerusalém. Ou ele vai fazer de novo isso no Apocalipse. Ele vai pegar a ronfaia dele e colocar nas mãos dos bárbaros e eles vão lá eliminar o capital. E aconteceu no ano 476 e Roma caiu. E este livro acabou. E nós vamos ver toda esta história detalhadamente nas próximas semanas. Olha em capítulo 30 de Ezequiel. Eu sei que vocês estão implorando um intervalo e nós já vamos tomar. Ezequiel, capítulo 30. Versículo 24. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha ronfaia nas mãos dele. Mas quebrarei os braços do faraó. E este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha ronfaia nas mãos do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito. Mesma coisa vai acontecer no Apocalipse. Mesma coisa. Neste caso, o Egito era rebelde. Babilônia vai lá usar minha espada, ronfaia. João foi tão maravilhado com a visão que ele caiu como morto aos pés daquela que viu. João estava morrendo de medo. Qualquer um estaria. Estamos de volta no Apocalipse capítulo 1. Depois de ver e ouvir aquela visão. Mas a pessoa disse a João, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Está afirmando que ele é Deus. Sou aquela que vive. Ele está afirmando que ele é Deus. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Não se preocupe com morrer na perseguição romana, porque eu tenho as chaves para soltá-lo do Hades. Hades não é inferno, Hades é o lugar dos mortos, antes do dia do juízo, que será inferno para os desobedientes.